Olá, estamos voltando aqui para o nosso segundo vídeo dessa manhã de sábado, no nosso curso de Sociedade Política pelo STJ. Até esse ponto, então, nós estamos trabalhando com o tema da sociedade. Estamos construindo ainda a ideia. Lembra que eu disse que o nosso projeto, a nossa jornada, é trabalhar primeiro com o tema da sociedade, do tecido social, que é o lugar de todo cristão, e depois, então, com o tema da política, que é o movimento de todo cristão. Então, a sociedade é o lugar onde nós nos movemos na política. A política é o movimento que fazemos no lugar que é a sociedade. Esse, então, é o nosso projeto, essa é a nossa jornada. Estamos trabalhando com a ideia de sociedade, eu disse a vocês já lá no início sobre a sociedade como não sendo um acidente da história e nem tampouco resultado de movimentos que são feitos pela teoria do conhecimento, pelo que se descobriu ao longo do mundo, da história, mas a sociedade remonta de paradigmas do princípio, lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus criou um mundo percebido, a humanidade que ele colocou nesse mundo. Então, Gênesis 1 e 2 é uma literatura paradigmal. Lembra da história do metrô? Lembra da história dos filhos que perderam a mãe, do pai que estava muito mal e do olhar que mudou. Também disse para vocês que o nosso problema é que, como nós vivemos em uma sociedade extremamente que nos angustia profundamente por conta do pecado, da queda, aquela angústia, como eu comentei, que nós vemos no livro de Eclesiastes, descrita por Salomão. Por conta disso, nós tratamos o evangelho como uma porta de fuga, um escape, uma alienação. Deus nos chamou para vivermos separados desse mundo, fora desse mundo. Então nos trancamos nessa vida de religiosidade reclusa, desconectada com tudo e todos. Não é isso que o evangelho está nos pedindo para fazer. Como eu disse, não há como separar o vivente da vida. Deus nos chamou para viver para ele, mas neste mundo em que ainda nós estamos. Como eu disse para vocês, então, a partir daquele texto do Rubem Alves, nós temos que lidar com essa angústia nesse mundo, entendendo o mundo, para que nós não queiramos escapar, fugir, nos alienar, mas que entendendo que este mundo, esta sociedade é o nosso lugar, então nós, enquanto o Senhor Jesus não vem nos buscar, então é nela que nós vamos nos mover como cristãos. Mas eu disse também, e essa foi a nossa última conversa, eu vou retomar aqui o slide compartilhado com você. Eu disse para vocês, nesse aqui que foi o nosso último slide, que para tudo isso nós precisamos entender a história dessa sociedade que foi se afastando dos paradigmas de Deus e que foi construindo aquele movimento que o Rubem Alves fala no seu texto. Uma sociedade que deixou os absolutos e as verdades da transcendência. Eu não estou falando que Rubem Alves, os deuses, como ele coloca no plural no seu texto, é o mesmo Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador de céus e terra, o Deus dos paradigmas de Gênesis 1 e 2. Muito embora, como eu te disse, Rubem Alves foi um pastor protestante presbiteriano no estado de Minas Gerais. Mas a ideia da transcendência que Rubem Alves fala, como essa sociedade deixou a ideia da transcendência para habitar numa ideia de um mundo que pode ser tomado pelas mãos humanas, organizado pelas mãos humanas, e mãos humanas que prometem redenção neste mundo. Como eu falei na outra aula, esse é o humanismo que nós vemos na modernidade contada pela história, pela filosofia também. E como nós chegamos, então, também na desilusão deste mundo de humanismo, até o ponto de chegar nesse humanismo mais individualista, aonde a única coisa que importa somos nós e nada mais. Somos nós e nada mais. Essa é uma questão que nós vamos ter que entender agora nesse período que temos aqui, olhando um pouco para a história para entender como nós nos afastamos dessa sociedade de paradigmas divinos para esse mundo que tanto nos angustia e por isso chegamos a esse profundo individualismo, tentando até mesmo fugir
do movimento, do lugar social, do movimento político no lugar social, nos alienando, escapando disso, como se fosse isso que o Evangelho nos pede para fazer. Não é. Então, se somos mais filhos do nosso tempo do que dos nossos pais, vamos entender que tempo foi esse que nos trouxe até a esse ponto. Vamos ler um pouco a história para ver como essa sociedade se afastou desse Deus e dos seus paradigmas. Se você der uma estudada na história, nem tão detidamente, de forma até bem superficial, você vai chegar à seguinte conclusão, que até o século XVII, da era onde começa ali a modernidade um pouco antes, né? Mas o século XVII, com toda a revolução científica, até o século XVII, você vai descobrir que toda a teoria de conhecimento, todo conhecimento, toda a ciência, toda a arte, tudo que se dizia saber, era fruto de uma ligação direta da teologia. Tudo que se sabia, ou tudo que se conhecia até o século XVII, e aqui eu estou falando de um recorte do mundo ocidental, era fruto de um conhecimento que vinha do próprio Deus. Por isso eu escrevi aqui embaixo que a teologia, ou seja, o estudo sobre Deus, era a mãe idosa de todas as ciências. É certo dizer que na Idade Medieval, com o advento da Igreja Católica como um Estado, como um domínio, a Igreja Católica falou em nome de Deus e não necessariamente sempre falava coisas que Deus dizia, mas ela fazia a sua interpretação em nome de Deus e por isso dominava o mundo, construía um tecido social que lhe favorecia. Mas não só a Igreja Católica, mas toda a história até aquele momento remonta que o conhecimento, remonta que a ciência, a arte, os espaços de conhecimento, todos eles falavam direto de Deus. Deus era a causa de todo conhecimento. Deus era a causa de tudo que se podia ver na estética artística, porque Deus era toda a beleza. Até o século XVII, então, o conhecimento sobre Deus, a teologia é a mãe idosa de todas as ciências. Você vê esses resquícios até mesmo na modernidade, por exemplo. Você pega a Nova Inglaterra, a que hoje conhecemos como Estados Unidos da América, quando os puritanos saem da Inglaterra por uma revolução contra a igreja que tinha de novo se estatizado e vem tentar viver um mundo sobre as ordenanças de Deus na Nova Inglaterra, hoje os Estados Unidos. Então aquele puritanismo constrói uma sociedade que, obviamente, hoje nós já vemos uma realidade extremamente pós-cristã também nos Estados Unidos, mas que naquele tempo era baseada em Deus e todo conhecimento vinha de Deus. A Europa viveu isso também. Por exemplo, as grandes universidades norte-americanas, Yale, Harvard, Princeton, são universidades que remontam de um diálogo que é teológico, de uma fé. O conhecimento da universidade era falado, era construído a partir do paradigma Deus, dos paradigmas que Deus havia construído, que Deus havia revelado para nós nesse mundo, para vivermos nesses paradigmas como sociedade. Com o advento da Revolução Científica, ali no século XVII, onde nós já vamos ver ali os argumentos da Revolução Francesa, da Revolução Racionalista também. Você tem ali um autor muito importante chamado René Descartes, que escreveu um texto chamado As Regras do Método, o Método Científico, né? O discurso do método científico, e René Descartes, então, começa a detalhar a ciência como um método que pode chegar a verdades, e então a teologia começa a perder o espaço como mãe idosa das ciências. Deus começa a perder a voz como paradigma, porque a ciência, a revolução científica, ela se apresenta como aquela que pode oferecer as causas do conhecimento. Você está vendo agora na televisão, isso é extremamente contemporâneo, a discussão que há da ciência no meio da pandemia. A ciência é a verdade para tudo, a ciência se tornou um Deus, e o convite da mídia brasileira e mundial é que nós nos rendamos ao altar da ciência e digamos que a ciência tem poder de fazer viver e morrer.
A ciência tem características divinas, de divindade. Como isso se dá, então? Até esse ponto, século XVII, um estudo superficial, você percebe isso, tudo o que se conhecia tinha como paradigma Deus. Deus falava sobre tudo no mundo. A teologia está, e Deus está na base das instituições da universidade. Mas aí chegamos, então, na modernidade. Eu quero mostrar para você, quando chega esse século XVII, essa revolução científica, essa revolução que traz o racionalismo como base para o conhecimento e não mais Deus, não mais os paradigmas da teologia, como isso se desenvolve até os dias de hoje, até a contemporaneidade. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que antes Deus e ciência era tudo junto. É o que acabamos de falar. Deus e ciência era um resultado direto. A ciência era resultado de Deus, o conhecimento era resultado de Deus, a arte era resultado de Deus. Aí, então, na Revolução Científica, nós começamos a experimentar um movimento de desassociar Deus da ciência. Nós começamos a experimentar um movimento onde se prega a ideia de que você pode pensar em ciência, você pode produzir conhecimento, você pode produzir sem Deus. Deus não é mais a base, necessariamente, de todo o conhecimento. É o que nós chamamos de, ou conhecemos como revolução científica, que trouxe um forte racionalismo científico. A Revolução Francesa é extremamente ligada, tem marca nisso, o advento de René Descartes tem marca nisso, o método científico. Mas um autor marca essa história de maneira para que ela nunca mais fosse a mesma. Chamado Isaac Newton, que você conhece, você estudou na escola, um nome muito famoso da nossa história mundial. Isaac Newton escreveu um texto chamado Principia, onde a tese de Isaac Newton era muito simples. A tese de Isaac Newton é que nós podíamos fazer ciência a partir de uma teoria de causalidade. O que Isaac Newton quer dizer com isso? Que você pode fazer ciência a partir e reduzir ciência, reduzir o fenômeno científico, o método científico, até encontrar a causa daquele movimento. Quando René Descartes escreve o discurso do método científico, é exatamente isso que René Descartes está fazendo. René Descartes ele enumera ali 5 passos para o método científico que faz com que a humanidade comece a pensar ciência não mais em Deus, mas a partir de um método que, se seguido corretamente, pode indicar a você qual é a causa de todas as coisas. Os filósofos já buscavam isso lá naquele movimento pré-socrático, quando eles tentaram, numa reação à mitologia grega, a encontrar na natureza as causas primeiras da realidade. Agora, com o método científico de Descartes, Isaac Newton consagra a ideia de que, se você quiser, pelo método da ciência, você consegue encontrar causa e desenvolver argumentos para todas as coisas da realidade. Se Deus não precisa mais ser a causa da realidade, se nós podemos encontrar a causa da realidade e lidar com a realidade por meio dessa causa com um método científico, para que precisamos de Deus? Aqui está a ruptura definitiva de um mundo onde Deus e ciência estão ligados e um mundo onde ciência pode ser feita sem Deus. Aqui está a ruptura definitiva dessas duas coisas. Basicamente, deixa eu dar uma ideia de ciência para você, desse método científico, para você entender do que eu estou falando em respeito a esse movimento da ciência. Veja só, a ciência sempre parte da observação de um fenômeno. Ela recorta um fenômeno. E quando a ciência recorta pelo método científico, eu não estou dizendo, deixa eu fazer um parênteses aqui, que isso é ruim, tudo bem? Eu não estou dizendo que René Descartes não tem uma contribuição para a história, eu não estou dizendo que você não pode encontrar causalidades no fenômeno por meio de um processo científico. Obviamente que pode, mas cuidado, nenhuma dessas coisas são feitas à parte de Deus.
O fato de você desenvolver um método e encontrar a causa do fenômeno não significa que isso dá a você ou a qualquer outro o direito de retirar Deus do processo de todas as coisas criadas, de todos os fenômenos percebidos. Mas o método científico tenta fazer isso. Como? Ele observa o fenômeno, ele recorta o fenômeno. Isso que a ciência faz. Ela faz isso em laboratório, ela faz isso não só nas ciências laboratoriais, mas ela faz isso nas ciências de observação, como as ciências sociais também. A ciência faz isso, ela recorta o fenômeno. E como ela desenvolve o seu método? Uma vez que ela domina o fenômeno, ela repete esse fenômeno, ela replica esse fenômeno em vários lugares diferentes, com forças e pressões distintas. Então você pega o mesmo fenômeno, com aquele resultado, e você, como consegue recortar e dominá-lo, você o replica em vários lugares com forças e pressões diferentes. Nós estamos vendo isso agora. Por exemplo, a pesquisa sobre vacinas para a Covid-19 é exatamente esse movimento. Você pega o vírus, você replica o vírus, aqueles estudos chamados randomizados, que usam as pessoas para aplicar vacinas ou placebos nelas, que você tanto vê na televisão, ficou comum a todos nós, é exatamente isso que ela faz, faixas etárias diferentes, pessoas com comorbidades, pessoas sem comorbidades. Então, aquele mesmo elemento aplicado em diversos lugares, com a força e a pressão diferente, o que acontece? Se todos esses fenômenos replicados, eles produzirem o mesmo resultado, deixa de ser uma teoria e passa a ser uma lei da ciência. A ciência comprova. Então você pode aplicar a vacina em todo mundo. Percebe? Esse é o movimento do método científico. Você recorta o fenômeno, repete o fenômeno, se em forças contrárias, pressões distintas, se for o mesmo resultado, ele deixa de ser uma teoria da ciência e passa a ser uma lei comprovada pelo método da ciência. Por isso que nós tomamos paracetamol quando estamos com febre. Por isso que nós tomamos um antitérmico, porque isso já foi pesquisado, esse componente já foi medido em diversos contextos, com forças e pressões distintas, e o resultado sempre foi o mesmo, com segurança, com eficácia, com eficiência, todos os termos que você está aprendendo a ouvir agora na televisão. Se tornou uma lei, você pode ir a uma farmácia, comprar um remédio, trazer para casa e vai dar muito certo. Percebe? Isso é a ciência. É disso que Isaac Newton estava falando ali na Revolução Científica. É isso que os modernos falaram. Que nós podíamos, por conta do método, desse recorte do fenômeno, domínio do fenômeno, de poder chegar a uma lei que nós sabemos determinar a causa para que a lei se dê daquela maneira. O que a modernidade está dizendo é que uma vez que o método chegou, uma vez que o método foi descoberto, uma vez que o método foi apropriado por nós, não precisamos mais de Deus. A sociedade muda para sempre. A sociedade que via conhecimento, arte, todo tipo de coisa a partir de Deus, o conhecimento que era feito por meio da teologia como uma mãe idosa de todos os saberes, agora não é mais. Esse é o movimento que nós conhecemos na história como sociedade secularizada. A ciência agora consegue dar conta de explicar por que as coisas são como são. E uma vez que ela consegue explicar, ela consegue dominar. E uma vez que ela consegue dominar, ela consegue medir e ela consegue produzir os resultados que ela quer. Ela se tornou Deus. Essa é uma sociedade secularizada. Pois bem, pense naquele exemplo que eu dei das grandes universidades norte-americanas que se tornaram universidades, as grandes universidades do mundo. Até hoje, recentemente, saiu um ranking das melhores universidades mundiais e Harvard continua sendo a primeira. E nasce aonde? Nasce num ambiente onde fé e ciência estão juntos, onde Deus e ciência estão juntos, porque a ciência é resultado de quem Deus é. O conhecimento é resultado de Deus e do conhecimento teológico. Agora, na Revolução Científica,
agora no racionalismo científico, veja as grandes universidades, até as americanas, que têm um fundo histórico, um pano de fundo evangélico, protestante, elas também deixaram de ser. Hoje você vai a uma universidade como Harvard, Princeton, Yale, o que você tem lá? Você tem aquela capelinha, que antigamente é de onde o conhecimento saía. Naquela capelinha você pegou o pastor, colocou nele uma batina, porque ele não é um homem da ciência, ele é um homem apenas da fé, e a fé ocupa um espaço na sociedade, a fé não fala mais sobre a sociedade, então esse homem agora é colocado em um púlpito com uma batina, e os homens da ciência, os racionalistas, construíram um templo de adoração à ciência chamado universidade. E lá eles habitam, lá eles ditam, lá eles dizem o rumo do mundo, da história e da sociedade. Aqueles homens da teologia, que ontem eram os fundadores daqueles ambientes de conhecimento, agora se tornaram pessoas alienadas, gente que não tem o que dizer. Então eles são pegos, colocados nos ambientes religiosos, atrás de um púlpito, vestidos com uma batina. E eles se tornam, então, agora, os homens da fé. A fé tem o seu lugar específico, a fé tem o seu espaço na sociedade, mas a fé não é mais o paradigma da sociedade. O paradigma da sociedade agora é a ciência. A ciência que é capaz, pelo seu método científico, de recortar, de pegar o fenômeno e ir trazendo ele, diminuindo, até chegar à sua causa. Não precisamos mais de Deus. Uma sociedade agora secular. É desse mundo que estamos vindo. Por isso que a sociedade, lá que Rubem Alves escreve, é uma sociedade que vai dos absolutos para o humanismo, aonde cremos em utopias revolucionárias, até o individualismo humanista, aonde só cremos em nós mesmos. Porque há uma história na construção social, no movimento social, uma história do desenvolvimento social que remonta à ideia de que um dia a sociedade via conhecimento, saberes a partir de Deus, a partir da teologia. Depois, com o método da ciência, na revolução científica, o método que é capaz de dar causas aos fenômenos, Deus não era mais necessário. Então, toda a fé foi colocada como uma das especificidades da sociedade, e não mais a voz que determinava os paradigmas da sociedade. Esse é o primeiro movimento. Sai Deus, entra a ciência. A ciência não é mais resultado de Deus e dos seus paradigmas. Os conhecimentos não são mais resultados de Deus e do seu paradigma. Mas o conhecimento é resultado do próprio conhecimento. O método científico foi extremamente reducionista no conhecimento. Eu não sei se você consegue captar essa ideia, eu sei que ela é um pouco mais filosófica, histórica, mas veja de uma maneira muito simples e comum a nós. Você já assistiu aquelas novelas de época, ou mesmo já ouviu seus pais, seus avós falando dos médicos de antigamente? Como eram os médicos de antigamente? Eles eram aqueles que faziam parto, falavam de dor de garganta, faziam operação, iam atender nas casas, no mundo mais rural, os médicos a domicílio. Eles eram médicos, ponto. Depois, isso virou o que nós conhecemos como uma especialização chamada clínica geral, que também hoje está sumindo, porque a medicina das coisas generalistas deram lugar às especificidades. Por quê? Por conta do recorte fenomenológico do método científico. Então, hoje você não tem mais um médico. Hoje você tem o médico do ouvido, o médico da garganta, o médico do coração, o médico da cabeça. Então, se você tem uma frieira no dedão do pé direito, você vai no médico e você mostra a frieira, ele te dá uma pomada, e aí já que você está lá, pagou a consulta, você diz, doutor, eu estou também com uma unha encravada aqui do lado esquerdo. Ele diz o que para você? Não, de unha encravada eu não entendo. Você tem que ir no médico do corredor do lado, na porta do fundo, porque é outra especialidade. Percebe? O conhecimento foi reduzido a especificidades. Ele foi diminuído. Hoje nós temos um montão de gente que sabe
quase nada, sabe muito de quase nada. Ele sabe uma multidão de coisas de um recorte bem pequenininho, o recorte do método científico. Nós emburrecemos a sociedade, porque o conhecimento ele não é mais fruto de um paradigma universal. O conhecimento é fruto de um recorte dos particulares com o método científico. Espero que esteja fazendo sentido para você. Mas, em geral, o que eu quero te mostrar é o seguinte, que essa história da sociedade que vai nos explicar é uma história que faz uma ruptura profunda. Ela tira Deus como pressuposto e paradigma do conhecimento e ela coloca o método da ciência como pressuposto de todo conhecimento. Um conhecimento agora que é particular, específico, que remonta às causalidades conquistadas e adquiridas e descobertas pelo próprio método científico. Então, você lembra? Deus, ciência. Agora, ciência, ciência. Deus está fora. Há um primeiro movimento que seculariza a sociedade, ou seja, coloca a fé num espaço social, mas que já não fala mais sobre a realidade social de forma geral, universal. Vamos continuar aqui. Então, Deus e ciência, ciência sem Deus. Mas há um terceiro movimento, que é um movimento na filosofia que é chamada da ética do imperativo categórico. Eu vou explicar, parece complicado, mas eu vou explicar. Imperativo categórico foi uma nomenclatura construída por um filósofo chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant que escreveu esse famoso texto chamado A Crítica da Razão Pura e desenvolveu o que ele chamava de um imperativo categórico. Parece complicado, mas é muito simples de entender. Eu vou te explicar o que é o imperativo categórico do Kant. O imperativo categórico do Kant é a filosofia da nossa mãe que ela fez para nós a vida inteira. Lembra quando a nossa mãe falava assim para nós? Filho, filha, não faça para o outro o que você não quer que o outro faça para você. Isso é imperativo categórico. O imperativo categórico significa que nós temos que ter um imperativo sobre a vida para que a vida não vire uma barbárie. Kant descobriu isso. Kant está lendo o movimento dessa ruptura social que vem de uma ciência que remonta da fé, de Deus, da teologia, para uma ciência agora que está ligada ao imperativo da própria ciência, que está ligada ao paradigma do próprio método de causalidade da ciência. Kant olhou para isso e ele disse, isso é perigosíssimo. Kant está falando, agora, se Deus não está mais na base do paradigma, se agora o que está na base do paradigma é a causalidade do método e os seus resultados, então não há mais moral no mundo. O mundo vira uma barbárie. O Kant percebeu que a revolução da ciência estava construindo uma sociedade que era mais ou menos você retirar debaixo de uma pilha de latinhas ou de qualquer outra coisa a peça de baixo. Sabe quando você vai no supermercado e tem aquelas exposições no corredor de algum produto que eles fazem aquela pilha bonita e que você tem a tentação de tirar a primeira lata, o primeiro pacote para ver se a pilha cai? O Kant sacou isso. Ele disse, esse pessoal da revolução da ciência que fez uma ruptura, tirando Deus do paradigma do conhecimento e colocando o método no paradigma do conhecimento, tirou a moral da história. E um mundo onde os movimentos do homem em sociedade já não remontam mais a Deus, mas remontam a um método de causalidade que oferece o resultado do método, é perigoso. Então, Kant desenvolveu o imperativo categórico, a filosofia da mãe da gente. Não faça para o outro, que o outro, você não quer que o outro faça para você. Kant basicamente estava dizendo o seguinte, tudo bem, o método científico é útil, o método científico é necessário, faz todo sentido, e realmente faz. A graça comum de Deus permite que o homem desenvolva pela razão, pela mente dada por Deus,
mesmo aquele que não o conhece redentivamente, ciência fazendo cultura para melhorar o mundo. Nós vamos tratar desse conceito mais à frente. É bom, o método é bom. Se eu cair duro agora aqui, eu não quero que ninguém me leve para macumba, para dar um passe em mim. Eu quero que me leve para o hospital, para ser tratado por um médico. Porque o método científico tem o seu valor. Ele não é o paradigma da história. Ele não é o que define a realidade. Ele é causa também da graça comum e da ação de Deus no mundo. Mas o método científico, que se desenvolveu ao longo da história, tem seu valor. Mas então Kant, percebendo isso, também o perigo de uma sociedade que é regida só pelo método científico e que coloca Deus e a teologia de lado, Kant então fala do método, fala do imperativo categórico. Ele diz: vamos fazer o seguinte, vamos colocar Deus na moral do mundo e vamos deixar o conhecimento, a ciência, com a ciência. Lembra? Um mundo onde Deus e ciência estavam ligados intimamente. Tudo que se conhecia partindo de Deus. O mundo agora que a fé, Deus, a teologia são retirados para a periferia da sociedade, ganham um espaço deles específico, mas eles não falam mais do todo. Agora, o método da ciência fala. Mas você perdeu o paradigma da moral. Kant percebe, isso vai virar uma barbárie. Então ele diz, vamos colocar um imperativo categórico que diz para nós que nós não podemos tirar a latinha debaixo da pilha, que nós temos sim que usar o método da ciência, mas temos que manter Deus na base da moral. Então agora nós nos movemos para uma sociedade kantiana, que diz o seguinte, olha o que diz Kant no discurso dele, na Crítica da Razão Pura: ages somente segundo aquela máxima que possas a todo tempo querer que se tornasse uma lei universal. Teologia da mãe, a filosofia da mãe. Kant está dizendo, há uma moral universal, mesmo que Deus não fale mais dos conhecimentos científicos como sendo ele o universal dos particulares, na moral, Deus ainda precisa ser um universal. Os particulares da moralidade precisam vir de um universal, de Deus, ou então viraremos uma barbárie como sociedade. Kant não inaugura, porque isso já vem andando na Grécia clássica, no Jardim do Éden, mas ele remonta, declara aqui uma espécie de um dualismo do mundo. Vamos manter a ciência com a ciência, mas vamos recolocar Deus no lugar da moral. Então agora nós estamos na universidade fazendo ciência e no domingo ouvindo sobre moral na igreja. Agora a universidade, agora o método científico é o que dá o tom sobre todos os conhecimentos. Na medida que a igreja, do outro lado, é o freio de moralidade do que pode e do que não se pode fazer. Uma profunda alienação. Daí que nós vamos, e é dessa leitura de história, é que nós vamos encontrar muitas explicações para o tipo de legalismo que temos no Evangelho, de alienação, de reducionismo, dessa coisa de achar que nós não fomos chamados para nos meter no mundo, na sociedade, que a igreja não tem resposta para a arte, para a ciência, que o povo de Deus não fala de todas as coisas, que a Bíblia não tem resposta para todas as realidades que se apresentam. É desse movimento aonde tentou-se fazer um resgate, trazendo Deus de volta para a discussão, mas não mais para a discussão científica, porque o método da ciência tinha vencido. Mas trazendo Deus de volta para a moral, para o lugar onde se diz o que se pode e o que não se pode fazer, para que o mundo não vire uma barbárie. Esse é o terceiro movimento. Deus agora é recolocado, mas recolocado numa função de um espaço específico no tecido social. Então, Deus e ciência, agora ciência sem Deus. Que perigo! Perdemos a moral, o mundo pode ser uma barbárie. Tiramos a latinha debaixo da pilha, tudo vai ruir. Kant aparece dizendo,
vamos colocar Deus como um imperativo categórico para que a gente haja na vida, moralmente falando, como uma lei universal que está sobre nós. Mas as coisas não param por aí. Aparece um quarto movimento que está ligado à contemporaneidade até hoje conosco, que é o movimento agora do mundo sem Deus. Percebe? Deus fala de todas as coisas. Todo conhecimento parte de Deus. A teologia, mãe idosa dos conhecimentos. Nós vamos descendo os degraus. Método científico joga Deus para a periferia da sociedade. A teologia para a periferia da sociedade e a sociedade se seculariza. Não precisamos mais de Deus para entender o mundo ou para explicar o mundo. Kant, então, recoloca Deus, mas no aspecto da moral apenas. Então, aparece agora um outro pensador, que não é mais Kant, mas um pensador que se tornou meio que o pastor da contemporaneidade que vivemos. Um homem chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche olha para todo esse movimento. Olha para o que Kant falou, dizendo, olha, não podemos retirar Deus totalmente, porque o mundo viraria uma barbárie. Vamos deixar a ciência com a ciência, o conhecimento com o método científico, mas vamos trazer Deus para a base da moralidade social. Nietzsche, aquele conhecido por ter matado Deus, ele olha para tudo isso e fala, isso está errado. Se vamos fazer o serviço, o façamos direito. E Nietzsche então desce mais um degrau. Nietzsche está falando, se o mundo veio entendendo que Deus era uma alienação, que pensar o mundo a partir de Deus era pensar um mundo alienadamente. Se o mundo venceu esse paradigma supersticioso de uma divindade, a ponto de conseguir dominar pela razão humana e pelo método científico a realidade, por que reintroduzir Deus na moral? Nietzsche diz, vamos fazer o serviço completo. Vamos tirar Deus do mundo. Vamos matar Deus. Vamos secularizar o mundo numa dimensão que a revolução científica com seu método não conseguiu fazer na primeira vez. Nietzsche então desenvolve isso nas suas obras, escreve o Anticristo para matar Deus, escreve o Assim Falava Zaratustra para matar Deus, o Crepúsculo dos Ídolos. Ele vai mostrando no ideal dele que uma sociedade que fosse autônoma, liberta, um homem que evoluísse, ele não podia mais se render à voz de Deus como paradigma do conhecimento. Nietzsche desenvolve na sua teoria uma tradição chamada niilismo. Niilismo é a palavra para latim que significa nada. Nietzsche está dizendo que não há mais paradigmas no mundo. Lembra desde o início como a gente vem construindo o conhecimento? Lá no jardim, a sociedade é construída por um paradigma. Depois, no recorte ocidental, esse salto que demos, eu sei que ele parece um pouco irresponsável, o salto, mas me permita, não dá tempo da gente falar mais do que isso. Mas então, na sociedade ocidental, nós vamos pegar esse paradigma ali na Revolução Científica e vamos retirar ele. Vamos pela Revolução Científica e pelo método da ciência dizer a ciência resolve tudo. A ciência faz o que Deus não pôde fazer. Então, a filosofia traz a ética do imperativo categórico de volta. Deus na moral. Esse dualismo. Deus não fala de todos os conhecimentos, mas ele tem que ser ainda uma base universal da moral. Nietzsche está dizendo, com seu niilismo, não. Não pode haver paradigmas. O homem, se ele quiser evoluir, o homem, se ele está bebendo da teoria da evolução, o homem, se ele quiser ser a sua melhor versão, o que Nietzsche chamou de Superman, se o homem quiser ser o melhor de si mesmo, ele não poderá se basear em paradigmas. O niilismo era a teoria que Nietzsche chamava de a transvaloração dos valores. O Nietzsche estava dizendo, todo valor que está sobre você socialmente é um valor que lhe foi imposto por um paradigma que está fora do homem. E o homem não pode aceitar isso. Toda vez que o homem se vê pressionado, domesticado por um valor que não é dele, mas que foi dado a ele de forma transcendente a ele,
ele tem que transvalorar esses valores, ele tem que dar um tapa na cara da humanidade e ele tem que fazer a vida acontecer do jeito dele. Esse é o Superman do Nietzsche, o super-homem. Um homem que, para chegar nesse ponto, aonde ele seja a sua melhor versão, transvalorando qualquer valor imposto a ele, precisa tirar da história Deus. Você percebe? Você percebe? Essa é a lógica, por exemplo, que mais tarde Karl Marx vai trabalhar com ela. Karl Marx vai mostrar isso, vai dizer sobre a importância de uma sociedade como essa que Nietzsche a desenvolveu como teoria filosófica. Karl Marx vai dizer que o homem, se ele não tiver essa ideia que Nietzsche está falando, ele se tornará um rebanho e não uma sociedade, não um ser humano evoluído. Então, por que Deus tem que sair desse projeto? Por que Deus tem que sair dessa história? O Marx falava algo mais ou menos assim, perceba. Ele dizia que a sociedade era feita em uma desigualdade, essa sociedade de valores transcendentes a ela. De um lado da sociedade, você tinha o burguês, o dono do meio de produção, o capitalista, todos os nomes que a ideologia marxista traz. E esse homem, ele tinha um alvo. Ele queria ganhar sempre mais, aumentar o seu lucro. E do outro lado, Marx dizia que você tinha o proletário, você tinha o trabalhador. Desse lado, um homem que tinha a máquina para fazer dinheiro. Desse lado, um homem que só tinha a força do seu braço para ganhar dinheiro. Esse aqui quer pagar menos esse para ter mais lucro. Esse aqui quer cobrar mais pela sua força de trabalho para que ele ganhe mais. Ou seja, dois públicos com apetites excludentes e que vão guerrear, como Marx falava, em uma luta de classes. O problema é que o Marx dizia mais ou menos o seguinte, que para cada 10 minutos de revolta e revolução que esse proletário tem contra esse senhor, quase um senhor feudal lá da Idade Medieval, cada 10 minutos de revolta que ele tem pela sua condição desse ter muito lucro e esse ganhar muito pouco, esse daqui tem 10 anos de profunda submissão. Perceba? Para cada 10 minutos de revolta, revolução, de luta, ele tem 10 anos de revolução, de submissão, de aceitação. Por quê? E aqui está a sacada de Marx, de Nietzsche. Porque o homem, esse poderoso que tem um meio de produção na mão, ele criou a maior ideologia já inventada em toda a história. Uma ideologia chamada Deus. Por isso que esses filósofos vão dizer que Deus é o Deus burguês. Eles criaram uma ideia de uma divindade que olha para o mundo e enche o mundo de valores, de paradigmas, que dizem para aqueles homens que estão sendo oprimidos, ganhando mal, que o mundo deveria ser assim mesmo, que ele deveria aceitar. Por isso ele vai na igreja domingo e ele ouve um sermão de conforto e ele volta para casa dizendo: ah, é isso mesmo que eu deveria ser desse jeito. Por isso que o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, a religião é um veneno que aliena o povo, porque em vez dele se revolucionar, resistir a esse opressor, ele aceita. Por que ele aceita? Porque o burguês criou uma ideologia chamada Deus, que coloca esse proletário, esse trabalhador, numa condição de aceitação submissa. A ideia do Nietzsche, o desenvolvimento que o Marx vai fazer, toda essa teorização, para que ela funcione e chegue ao seu estágio de libertar o homem desses valores que o oprimem. Precisa necessariamente que Deus morra e saia de todo o diálogo do cenário social. Deus não pode mais falar.
Deus não pode mais ter uma voz paradigmática. Deus não pode mais dizer como as coisas são, como são e por que são. Todo conhecimento, todo saber não pode mais ser resultado direto do Deus eterno no mundo, criando um mundo. O que a revolução científica não conseguiu fazer totalmente, porque a filosofia da ética do imperativo categórico freou. A contemporaneidade chega hoje com esses diálogos do niilismo nietzscheano, do socialismo marxista, consagrando essa sociedade sem Deus, esse mundo sem Deus, uma sociedade profundamente secularizada. Agora perceba, como matar um Deus imortal? Obviamente que Nietzsche não conseguiu, porque Nietzsche não poderia matar quem lhe deu a vida. Marx não poderia retirar quem colocou ele. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram essa expressão de Deus na história, chamada igreja, e relegaram a igreja nessa sociedade de um mundo sem Deus a um lugar específico para aqueles que querem, um lugar ali encostado na periferia da sociedade, que fala da fé, fala do conforto, fala das alienações que quiserem falar. Mas Deus não tem nada a ver com o movimento da sociedade. Esse Deus fala de algumas morais e ouve quem quer e segue quem tiver paciência para seguir. Mas Deus não pode estar na universidade. Deus não pode produzir conhecimento na sociedade. Deus não pode ser paradigma de todos os saberes. Porque o mundo aonde o homem é livre e evoluído é um mundo aonde Deus não pode mais habitar. Você percebe a sociedade que a gente vive? Toda a discussão que a gente faz hoje sobre comportamento progressista, ideologia de gênero, toda a discussão que a gente faz no ambiente universitário e tudo mais, é uma discussão que é feita na história porque a sociedade foi se secularizando pelo método da ciência que tomou o lugar do paradigma Deus, até o ponto aonde Deus foi tirado do ambiente da moral, tirado do ambiente do conhecimento, aonde Deus, a sua igreja, o seu povo, foi relegado a uma condição periférica na sociedade. Eles têm uma voz particular chamada religião, mas eles não têm mais uma voz universal que fala sobre todas as coisas da sociedade. Sabe o que é mais triste? Essa discussão da sociedade como lugar do cristão é que nós aceitamos isso. Nós fazemos eco ao longo da história com grande parte desse movimento que o pensamento fez, o pensamento ocidental fez. Nós nos acostumamos com esse espaço periférico. Nós nos acostumamos em ser apenas aqueles que dialogam os particulares da religiosidade. Nós nos acostumamos com a ideia de que a igreja prega sermões de conforto no domingo e faz cultos, mas a igreja não tem nada a ver com a ciência, com a arte, com a universidade. Os religiosos, e aqui eu me incluo neles, pastores, gostaram daquele movimento que foi feito da universidade para a paróquia, da sala de aula para o púlpito dominical, da pesquisa em direção ao conhecimento, para a replicação de dogmas religiosos semanalmente. A igreja parou de falar e nós chegamos num mundo, no século XXI, com 2 décadas já corridas, aonde nós aceitamos isso. Falamos coisas do tipo, não, mas a igreja não tem que se meter nessas coisas. Não, mas o crente não tem que se meter em política. Ah, não, mas o crente não tem que se meter na universidade. O crente não pode falar de filosofia. Meus amigos, eu vou pregar em muitos congressos por aí, até por causa da minha função como professor.
da Palavra da Vida. E como sabem que eu estudei filosofia, quando eu participo desses painéis em congressos, uma pergunta que sempre é feita a mim é: como você estuda filosofia, sendo um pastor, um teólogo, e não perde a fé? Percebe? De onde vem isso? Isso vem de uma narrativa que foi feita ao longo dos anos por pastores, igrejas, homens da religião, que sempre disseram: não vamos lá, não vamos nos meter com o conhecimento, com a universidade. Os pais têm medo de mandar os filhos para a universidade porque eles vão cair no mundo. Como se fosse possível tirá-los do mundo. E você tem que entender que o pecado nunca esteve numa geografia, numa universidade ou em qualquer outro lugar. O pecado está no coração. E tirar a pessoa, aliená-la do ambiente social, não vai redimi-la. Porque o pecado vai com ela, vai a ela, aonde for. A minha tese com você aqui, depois de fazer esse movimento histórico, é a seguinte. Nós, como igreja, aprendemos a gostar dessa periferia que o mundo sem Deus nos relegou. Olhamos para o Evangelho e usamos ele como desculpa para escape, alienação, fuga. E a minha proposta com você hoje, no próximo vídeo que eu vou fazer, próximo e último, e à tarde precisamos voltar para o ambiente público da discussão. Deus não morreu. Deus não foi embora. O método científico não foi capaz de suprir o que só Deus é, paradigma de todas as coisas. O imperativo categórico, a moral, não é o único espaço que Deus habita e quer falar. Deus está aqui, a despeito de Nietzsche, Marx ou qualquer outro. Deus está metido no mundo por meio do seu Filho, representado por embaixadores, que é o teu povo. E ele fala de tudo, para todos, porque como diz Paulo aos Colossenses, ele, Jesus, é tudo em todos nós. Ele é a sabedoria de Deus no mundo. Nele todas as coisas se percebem e a partir dele todas as coisas ganham sentido. Deus é a porta de acesso para toda a verdade em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o acesso a toda beleza. Jesus Cristo é o acesso a todas as coisas que sabemos, que podemos saber, e até aquelas que jamais saberemos. Jesus Cristo é tudo. Ele é a dádiva de Deus a todos nós. Precisamos voltar, fazer o processo. Falarmos de sociedade política significa dizer que na sociedade, o lugar de todo cristão, o movimento tem que voltar a ser feito pelos cristãos em Cristo Jesus. Eu vou terminar aqui, vou interromper o vídeo e depois nós vamos voltar com o último vídeo desta manhã. Tudo bem? Deus abençoe todos vocês.